Abram comigo em Gálatas, Gálatas 3. Paulo escreve uma carta aos Gálatas, e ele em Gálatas 3, no versículo 1, no comecinho da carta do capítulo 3 de Gálatas, ele vai dar um aviso muito forte aos Gálatas. E ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora acabeis na carne? Queridos, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, às igrejas da região da Galícia, ele tem um propósito muito grande. Os Gálatas tinham perdido o caminho da fé. Os Gálatas começaram a ouvir um pequeno grupo de judaizantes naquela época, que começou a entrar nas igrejas e começou a dizer o seguinte: para vocês fazerem a vontade de Jesus, para vocês cumprirem a vontade de Deus, vocês têm que voltar a cumprir os ritos judaicos que existiam na lei de Moisés. E aí Paulo escreve para eles dizendo o seguinte: como é que vocês podem entender isso? Como é que vocês podem voltar atrás naquilo que vocês já receberam? O que importa para nós como cristãos não são os ritos dados a Moisés, é a cruz de Cristo. Por isso que ele fala da cruz. Como é que vocês podem esquecer que Cristo já foi crucificado, que Cristo já foi pendurado no madeiro? Paulo faz essa repreensão aos Gálatas, e ele repreende porque ele diz o seguinte: vocês esqueceram o caminho da fé cristã, vocês estão distorcendo aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E ele resgata a importância da cruz. Se vocês depois lerem a carta aos Gálatas, não é só aqui nesse versículo que ele fala. Ele vai citar a cruz várias e várias vezes durante a carta de Gálatas. Se nós pegarmos lá em Gálatas 1, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver que no comecinho da carta ele já começa a dizer isso aos Gálatas. Ele diz assim: eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Ele está dizendo aqui que o que importa, queridos, é Cristo. E o que importa é a sua cruz. E a cruz tem que ter um entendimento muito forte. Nós temos que entender a cruz. Quando eu comecei a escrever essa palavra, e já tem um tempo que eu a escrevi, Deus mexeu comigo. E vocês cantando louvor hoje também, que me relembrou esse louvor antigo. Quem tem mais de 30 lembra dele. Esse louvor é muito bonito. Ele realmente traz um pouco da nossa essência de cristão. Ele tem tudo aquilo que nós deveríamos realmente fazer. Eu não faz muito tempo que eu não ouvi esse louvor sendo cantado nas igrejas. E aí Paulo diz aos Gálatas que eles estão sendo insensatos na forma como eles trabalham, na forma como eles estão entendendo o Evangelho. E aí Deus perguntou: e os nossos comportamentos? Será que não estão sendo insensatos em relação a Cristo? Será que muitas vezes nós também não somos insensatos no comportamento que nós temos, nos pensamentos que nós temos e nas ações que nós tomamos perante o Senhor? Hoje nós não temos mais judaizantes no nosso meio. Ninguém vai chegar numa igreja e vai ficar exigindo que a gente faça os rituais judaicos de lavar a mão, de lavar os pés, de cobrir a cabeça. Mas eu pergunto para vocês: que tipo de evangelho a gente tem praticado na igreja? Que tipo de evangelho nós temos praticado nas nossas vidas? Qual é o evangelho que a gente vê hoje sendo pregado? A gente hoje vê um evangelho falando muito de prosperidade, de vida e abundância, de um amor que tudo pode. Sabe o que eu vejo quando eu percebo isso? Não se fala da cruz. Hoje se fala de um evangelho sem compromisso. Hoje as igrejas são muito mais preocupadas que as pessoas se sintam bem,
que elas tenham momentos agradáveis durante o culto, do que elas façam uma verdadeira reflexão da palavra. Hoje tem pastores que estão muito mais preocupados com o que vão falar para agradar aqueles que estão sentados. Queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, Cristo não se preocupava em agradar ninguém. Ele se preocupava em falar a verdade do reino. Ele se preocupava em dizer aquilo que era a verdade de Deus para as nossas vidas, que era o reino de Deus para nós. Hoje nós não temos judaizante, mas olha a confusão que está sendo feita com a palavra de Deus. As pessoas estão muito mais buscando conforto em Cristo do que salvação, do que a verdade, do que buscar realmente o que é a essência do reino. E aí, quando eu estava meditando sobre isso, Deus fez uma pergunta muito forte ao meu coração, que eu quero fazer para vocês. Jesus perguntou para mim o seguinte: o que eu represento para você? Eu queria fazer essa pergunta para vocês hoje. O que Cristo representa para vocês? O que Ele na essência representa? Ele é alguém que está aqui para resolver problemas, Ele é alguém que está aqui para você fazer pedidos e ter uma vida plena, uma vida confortável, uma vida satisfeita, sem aquilo que o Evangelho traz como verdade, como porta estreita. Ou seja, eu posso querer tudo, eu posso fazer tudo, mas se a porta estreitar demais, aí eu tenho que mudar meus pensamentos, tenho que mudar minhas ações. O que representa para nós a verdade de Cristo na nossa vida? Será que nós estamos dispostos a responder verdadeiramente essa pergunta? Responder de coração essa pergunta? Se Ele é realmente nosso Senhor, será que eu e você temos ideia do que significa a cruz de Cristo e o que ela significou na nossa vida? Da importância da cruz? Quantas vezes a gente louva, eu olho para a cruz, mas será que a gente entende o que significa olhar para a cruz? Paulo entendia isso. Paulo fala muito da cruz em todos os seus evangelhos, porque ele entendia que sem a cruz não existe a vida cristã. Sem entender o que significou a cruz nas nossas vidas, para as nossas vidas, nós não podemos ter vida com Cristo. E é isso que nós temos que refletir, queridos. Nós precisamos entender o verdadeiro significado da cruz. Quando Paulo escreve a carta aos 1 Coríntios, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Querido, sabe o que ele estava dizendo aqui? E às vezes a gente confunde um pouquinho. Lembra, eles pregavam isso daqui e eles incendiaram o mundo numa época em que as pessoas tinham a clara percepção de que aquele que foi condenado à cruz era um maldito. Então o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é o seguinte: nós estamos pregando a verdade de alguém que foi colocado numa cruz, alguém que aos olhos do mundo é considerado um maldito, que não é considerado digno de ser sequer olhado, e nós estamos pregando a mensagem deste homem. E sabe o que aconteceu? A palavra diz que eles incendiaram o mundo. Eles conquistaram o mundo pregando essa loucura. Eles conquistaram o mundo pregando essa mensagem de que alguém morreu na cruz por amor da minha e da sua vida. E ele fez isso simplesmente porque ele ama. Vocês querem ver como era maldito até na lei de Moisés, que era pregado numa cruz? Deuteronômio 21, no versículo 22 e 23 diz assim: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, para que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso que era difícil para os cristãos naquela época falar da cruz de Cristo, queridos. Porque quando eles chegavam para alguém e iam falar: olha, eu estou aqui trazendo a mensagem de um Jesus que morreu por amor da sua vida. A pessoa falava: aquele que foi pendurado no madeiro. Mas quem é pendurado no madeiro não é maldito? Como é que ele pode ser o salvador da minha vida? E Paulo dizia: mas você não entendeu a essência. Ele não tinha pecado. Ele foi porque ele quis. E ele foi por amor. Por isso que ele diz: a mensagem é o poder do Espírito Santo para aqueles que nele creem. Mas era uma loucura de ser pregada na época. E eles incendiaram o mundo fazendo isso, queridos. Eu não vejo
na Bíblia esses homens que incendiaram o mundo, falando de um Jesus que dá carro, dá casa, que prospera financeiramente, que atendia simplesmente o desejo das pessoas. Eu vejo eles falarem de um Jesus que trazia tanto amor no coração daqueles que ouviam, que eles eram capazes de serem sacrificados por Jesus. Vocês podem imaginar isso? Eles não estavam preocupados com o que eles iriam ganhar, porque eles já sabiam o que eles tinham ganho. Então, quando alguém dizia a um cristão naquela época, você vai ser atirado aos leões, ele dizia, glória a Deus, eu vou morrer por amor do meu Senhor. Eu vou morrer simplesmente porque eu sei que Ele me ama e Ele tem coisa melhor para mim. Ele não estava preocupado com o que é feito aqui, queridos. Ele estava preocupado lá na frente. Eu não vejo Paulo, nas cartas dele, falar nenhuma palavra macia aos ouvidos. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, eu não vejo ele dizendo aos Coríntios, Coríntios, vocês estão se perdendo na palavra. Deixa que eu vou ensinar vocês. Que nem ele escreve aos Gálatas, eu não vejo ele falando aqui em Gálatas, em Gálatas no versículo 3, eu não vejo eles dizendo, vocês estão entendendo errado, tadinho de vocês, deixa eu explicar. Não, ele vem e vai fundo, ele diz assim, insensatos. Parece que vocês esqueceram tudo que eu ensinei. Parece que vocês querem andar por outro caminho. E queridos, que tipo de evangelho nós temos falado? Que tipo de evangelho nós temos pregado às pessoas? Nós precisamos refletir isso. Na última semana de Jesus em Jerusalém, ele alertou várias vezes seus discípulos de tudo o que ia acontecer, de tudo que ele deveria passar. E mesmo os discípulos próximos dele não conseguiram entender a mensagem, não compreenderam a extensão do que estava para acontecer. Eles ainda esperavam que haveria uma grande revolta popular e Jesus seria eleito rei dos judeus. Ele seria o Messias que reinaria aqui na terra, e Jesus estava dizendo a ele várias vezes, não é assim, o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus vem do céu, o reino de Deus é outra coisa e vocês não estão entendendo. Quando termina a última ceia, queridos, isso nós estamos na quinta-feira, e ele sai para orar, e ele vai orar com os seus discípulos, e nessa oração, por 3 vezes, vocês sabem disso, ele clama a Deus que afaste dele o cálice. Ele por 3 vezes chega na frente do Senhor e diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque eu estava refletindo sobre isso. E quando eu olho o que estava escrito um pouco acima, eu vejo que várias vezes, em João 13, 14, 15, nas passagens de Mateus, de Marcos, ele disse aos discípulos, é necessário que eu morra, é necessário que o grão caia em terra para que germine, eu serei crucificado e ressuscitarei ao 3º dia. Ele não fala várias vezes isso. Então por que no último momento ele vai à presença do Senhor e pede que afaste o cálice? E eu fiquei refletindo, e aí veio uma pergunta muito clara para mim. Quando eu estava preparando isso, eu quero dividir isso com vocês. Vocês acham que Jesus estava pedindo a Deus para ser poupado da cruz? Vocês acham que era isso que ele queria que fosse afastado dele? Não, não era. Não era. Ele sabia o que ele teria que passar por amor de mim e por amor de você. Então o que ele pedia a Deus naquele momento? O que ele pedia que fosse passado dele? Sabe o que, queridos? Ele iria ficar um tempo sem ver Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Imagine alguém que desde a eternidade nunca se separou de Deus, alguém que desde a eternidade sempre esteve junto com Deus, alguém que mesmo aqui na terra, como forma humana, nunca deixou de ver a Deus. Ou como assim nunca deixou de ver a Deus? Nunca, queridos. Porque quando ele pega os seus discípulos, Tiago, João e Pedro, e leva eles no monte da transfiguração, sabe por que ele faz isso? Ele faz para mostrar para esses 3 o que ele fazia todo dia quando ele orava. Então todo dia quando ele orava, a presença do Senhor era junto com ele. E ele quis levar os discípulos para eles verem, venham comigo, venham
ver o que acontece. Vocês falam tanto que eu oro de noite, eu oro nas madrugadas. Venham ver o que acontece quando eu oro. Venham ver porque eu gosto de orar. Porque eu me encontro com meu Pai. Eu o vejo, Ele me vê, eu converso com Ele, Ele conversa comigo e nós temos comunhão naquele tempo. E queridos, na cruz, Ele ia perder a comunhão do Pai. Ele ia ficar sem ver Deus. Porque a palavra diz que os nossos pecados fazem distância ou fazem barreira entre nós e Deus. E Ele iria receber todos os pecados do mundo naquela cruz. Todos os nossos erros estariam sobre a vida dele. E ele, por conta disso, não veria Deus. E o que ele estava pedindo é: Senhor, eu pago o preço por amor a eles, mas não afasta a tua presença de mim. E Deus fala: não dá, filho, não dá. Porque a hora que você estiver pagando o preço, como nós dissemos no louvor, foi pago um alto preço naquela cruz. E muitas vezes a gente pensa que o alto preço foi o sangue e o sofrimento carnal. Mas Jesus chorou sangue no Getsemane, não porque ele iria sofrer dores físicas, ele chorou sangue porque ele ia ficar longe de Deus, queridos. João 1, ele escreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele ia ficar sem ver a Deus. Aquilo que desde o princípio era uma coisa só, aquilo que desde o princípio era uma vida só, ia ser separada na cruz. E Jesus chora sangue, ele agonia, ele tem uma agonia profunda, ele agonizou, sabe por quê? Porque ele sabia que o preço que ele tinha que pagar pela minha vida, pela sua vida, era ficar separado de Deus. E aí quando ele entende isso, ele diz que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a sua. Queridos, e quando eu estava escrevendo isso, quando Deus colocou isso na minha cabeça, me veio uma reflexão muito profunda. Jesus chorou sangue por ficar longe de Deus. E nós? O quanto nos importamos de ficar longe de Deus? O quanto nós nos importamos de, muitas vezes no dia a dia, deixar uma distância de nós? Se querem convidar-nos para estar junto das nossas decisões, como nós reagimos quando estamos afastados de Deus? Jesus chorou sangue pela ausência de Deus. E nós, e nós? Essa noite que ele termina de orar, ele é levado preso pelas autoridades judaicas. E ele passa por um grande sofrimento. Ele fica a noite inteira sendo levado de um lado para outro. Imaginem, queridos, que uma noite inteira ele é levado, ele anda bastante em Jerusalém, ele é açoitado, ele não bebe, não come, ele é tratado como um criminoso. Ele primeiro vai às autoridades judaicas, depois vai às autoridades romanas, depois novamente é mandado para a presença das autoridades judaicas, e novamente é enviado para as autoridades romanas, e aí decide-se pela crucificação dele. Por que tudo isso? Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, pudéssemos estar falando destas coisas, e pudéssemos entender que ele fez isso, suportou tudo isso por amor à minha vida e à tua vida, para que nós soubéssemos que a cruz que ele estava carregando significa a remissão dos nossos pecados, significa a salvação das nossas vidas. Ao final de toda essa série de flagelos, ele é sentenciado e é crucificado. Um homem sem pecado nenhum, sem a menor culpa, concordou em pagar o preço por mim e por você, um preço que nós jamais pagaríamos. E quando ele é pendurado na cruz, ele vai falar 7 frases, que concluem, quando eu vi essas frases, quando eu li isso, essas frases concluem todo o ensinamento dele aqui na terra. Ele consegue nessas 7 frases resumir tudo que ele queria ensinar para mim e para você. Sabe o que isso me mostra, queridos? Que mesmo na hora que ele estava naquela cruz, sem forças, e aí sim, com dores físicas lacinantes, ele ainda estava naquela cruz, pensando na minha vida e na tua vida. Naquela cruz ele jamais deixou de pensar na nossa vida. E por isso que ele ainda precisava nos ensinar. Paulo diz que foi pela cruz que ele foi atraído. Foi pela cruz que Paulo foi quebrantado no amor de Cristo.
Porque Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que naquela cruz, Jesus ainda tinha coisas a nos ensinar. Jesus ainda tinha uma obra a terminar, para que eu e você sentíssemos que o amor dele é verdadeiro, que o amor dele não é só de palavras. Quando eu leio a história da crucificação nos evangelhos, ele ficou 6 horas pendurado na cruz. Depois de tudo que ele sofreu, 6 horas pendurado naquela cruz. Eu pergunto para vocês, ele não podia ter morrido rapidamente? Ele não podia ter sido pendurado e morrer em 1 ou 2 horas? Não, queridos, porque ele precisava ensinar coisas para nós. E nós precisamos ter isso. Ele nos quer atrair por esse amor. E quando nós entendemos o que essas 7 frases dizem para nós começamos a entender um pouquinho mais a essência do Evangelho. A primeira frase que Jesus fala está lá em Lucas 23, no versículo 33 e 34. A palavra diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Queridos, a primeira coisa que Jesus mostra para mim e para você é que ele não falava do perdão, ele vivia o perdão. Há uma diferença muito grande, queridos, porque muita gente fala do perdão, mas a gente não vive o perdão. Jesus viveu o perdão. Ali naquela cruz, sentindo dores alucinantes, sentindo o corpo sendo repuxado, sentindo pregos no seu corpo. Sabe a primeira coisa que ele faz? Como homem, ele pede que Deus perdoe o que estão fazendo com ele. Ele fala: Senhor, eles não têm entendimento, perdoa-os. Não impute neles esse peso. Permita que eles conheçam a verdade um dia. Sabe por quê, queridos? Porque o perdão liberta, o perdão nos livra. Por isso que Jesus falava: nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos pedir que Deus traga vida sobre a vida daqueles que muitas vezes nos perseguem. Essa é a diferença, querido. Naquela cruz ele ensina sobre o perdão, porque ele viveu esse perdão. E ele mostra através da vida dele que se ele naquela cruz estava vivendo o perdão, nós podemos viver o perdão sobre as nossas vidas. Quando nós oramos o Pai Nosso, vocês já perceberam como o perdão tem um lugar de destaque no Pai Nosso? Porque uma das passagens do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. Querido, isso é uma condicional. Nós estamos indo na presença de Deus e dizendo assim: Senhor, perdoa o que eu fiz contra o Senhor, porque eu também sou capaz de perdoar o que fizeram contra mim. Será que nós fazemos isso de verdade? Será que nós oramos isso de verdade, de coração? Jesus, ele vivia o que ele pregava. E naquela cruz, na primeira frase dele, ele está dizendo para mim e para você: perdoar é viver, perdoar é libertar, perdoar é entender que a justiça vem de Deus. É isso que ele está dizendo para nós, queridos. É isso que nós temos que entender. A segunda frase que ele diz, queridos, está em Lucas também, 23, do 36 ao 43. Ele diz assim: e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Vocês perceberam a resposta dele? Quando esse outro malfeitor vira para aquele que estava escarnecendo Jesus, olha o que ele diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O que ele fez aqui, queridos? Ele reconheceu que Cristo era Deus. Ele reconheceu que o Messias estava ao lado dele naquela cruz. E ele continua: e nós, na verdade, com justiça, porque percebemos que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E aí no 42 ele diz assim: e disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou para ele? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe qual é a segunda frase de Jesus? Sabe o que essa frase significa para nós, queridos? Aquilo que Paulo escreve aos Romanos, aquilo que Paulo diz, porque sabe qual foi a atitude desse ladrão na cruz? Ele teve duas atitudes. Primeiro, ele reconheceu quem era Jesus e confessou de boca. Ele disse: o Senhor é Deus, o Senhor tem o poder de me manter contigo no paraíso, o Senhor tem o poder de me dar salvação. E a segunda, ele creu no coração. O que Romanos diz quando Paulo disse: com a tua boca confessares e no coração creres que Ele é Senhor, você estará salvo. O que Jesus mostra aqui na cruz para este homem? Exatamente isso. Ele confessou, creu no coração, e Jesus disse: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Queridos, a salvação depende de nós crermos e de nós falarmos aquilo que cremos. Jesus é a própria palavra. Jesus traz a salvação, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai a Deus sem Ele, queridos. Ele mostra isso nessa cruz. Vocês perceberam como na cruz Ele está querendo nos ensinar algumas coisas? Ele está querendo fechar o ministério dEle, para mostrar para mim e para você que o amor dEle é verdadeiro. Terceira frase de Jesus, queridos. João 19, do 25 ao 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu na sua casa. O que tem isso a ver, queridos? Vamos voltar um pouquinho. Quando Jesus diz lá em Mateus 5, no versículo 17, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Sabe o que significa quando ele faz essa atitude na cruz? A mãe dele era viúva, ele era o filho mais velho. A mãe estava perdendo o sustento. E o que diz na lei de Moisés? Que vocês devem cuidar dos viúvas e dos órfãos. Sabe o que ele está fazendo naquela hora? Ele está cumprindo a lei. Ele está virando para João e está dizendo o seguinte: João, cuida dela, eu estou te dando uma responsabilidade, porque a lei de Moisés tem que ser cumprida. Ele disse isso, e ele estava naquela cruz mostrando aos fariseus que ele era sim o Messias, porque o Messias veio para cumprir todas as leis, ele não veio para quebrar as leis. Mas é só isso que ele estava ensinando? Não, queridos. Está ensinando para nós que nós devemos cuidar uns dos outros. Naquela cruz, quando ele fala isso, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos cuidar uns dos outros. Ele disse isso lá em João 13, quando ele estava dando as últimas instruções. João 13, 34, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Naquela cruz ele estava dizendo: amem-se, cuidem-se uns dos outros, vocês vão precisar um dos outros. E queridos, quando ele diz essa frase, ele já está há 3 horas pendurado naquela cruz. E há 3 horas pendurado naquela cruz, ele ainda quer que nós entendamos o amor que ele tem por nós. Ele ainda quer que eu e você tenhamos a compreensão de que esse amor é verdadeiro. E ele está dizendo: amem-se, cuidem, vocês vão precisar cuidar uns dos outros. Vocês precisam uns dos outros. Quarta frase de Jesus, queridos. Marcos 15, do 33 ao 34. E o versículo 33 diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que significa trevas na palavra? A presença do mal. Então, nesse momento, todos os pecados foram colocados sobre Jesus, e as trevas o rodearam. E a partir desse momento, ele ficou sem ver a Deus. E o versículo 34 diz assim: e na hora 9, só para vocês terem uma ideia, a hora sexta é mais ou menos meio-dia,
E a hora nona, mais ou menos 15 horas. Durante 3 horas, ele ficou absolutamente separado de Deus. Ele ficou absolutamente sem ver nada. O Pai estava de costas para ele. E as portas dos céus tinham sido fechadas. E tudo isso por amor a nós. E no versículo 34, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido diz: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe, queridos, o Cordeiro de Deus, que foi dito lá por João Batista, aquele que tira o pecado do mundo, não podia mais olhar o Pai. E sabe por que ele não podia olhar o Pai? Pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Nós colocamos ele naquela situação. Nós privamos Jesus da comunhão que ele teve desde a eternidade, da comunhão que ele sempre teve. Fomos nós que privamos Jesus de poder ver a Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele suportou isso por amor. Ele suportou isso pela minha vida e pela sua vida. E aí sim foi pago um alto preço. Aí sim foi pago um alto preço de dor para ele. Isso foi profetizado lá no Salmo 22. O Salmo 22, no versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? O Salmo 22 é um salmo profético, é um salmo que fala de Jesus. Jesus sentiu agonia na alma. Ele não sentiu dores no físico, ele sentiu agonia na alma. Ele viu as trevas ao redor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está passando por um problema de agonia na alma, se você está passando por um problema de depressão, um problema de ansiedade, um problema de alguma coisa que vem da alma, e eu sei que muitas vezes coisas da alma doem mais que coisas do físico, deixa eu dizer, Jesus pode trazer cura. Sabe por quê? Porque ele passou pela mesma agonia, ele passou pelo mesmo sofrimento, ele entende. E muitas vezes nós vamos a Jesus e dizemos: Jesus, o Senhor não entende a dor que eu estou passando. Jesus entende, porque ele passou uma dor igualzinha, às vezes até maior. Por isso que a palavra diz que ele é o nosso consolo, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso amigo leal que está ao nosso lado, porque ele passou por tudo o que um ser humano poderia ter sentido, ele passou. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está passando por um problema de alma, creia que ele é poderoso para te curar, ele é poderoso para te restaurar, ele é poderoso para te libertar, porque ele passou e sabe o que você está passando. Creia nisso, porque é isso que ele ensina naquela cruz. Ele viveu naquela cruz tudo que ele ensinou. Todo o ministério dele se fecha naquela cruz. Ele ensina para nós tudo isso, queridos. A quinta frase deles, João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: o que tem a ver uma pessoa dizer que tem sede para que a Escritura seja cumprida? O que tem a ver isso? Queridos, tem. Quando nós vamos buscar na Escritura, por isso que a Escritura é maravilhosa, tem sim. Sabe por quê? Que para cumprir toda a Escritura, a palavra diz que o Messias era homem, e que o Messias se fez como homem, e que ele viria como homem a Israel, e homens têm sede. Por isso que ele diz: para que a Escritura se cumpra, eu tenho sede. Eu sou homem, eu estou aqui como homem, eu estou aqui como o Messias prometido. E aonde está nas palavras proféticas da vinda do Messias que ele seria homem? Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Ele nasce de uma mulher, ele é homem. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, não é um Deus, não é um sobre-homem, não é um super-humano. Diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não bastasse isso, Miqueias 5,2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto-te pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel,
e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é Jesus, queridos. Na cruz ele precisava mostrar que toda a obra estava feita, que toda a obra se cumpria, que tudo se resumia naquela cruz, que o plano de Deus se resumia naquela cruz, para minha e para a sua salvação. E Jesus precisou dizer: eu tenho sede, eu sou homem, porque a profecia diz que o Messias viria como homem em Israel. E eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou homem. Queridos, o plano de Deus é perfeito. Não abra mão do plano de Deus para a tua vida, porque o plano de Deus é perfeito. Ele é perfeito. A sexta frase de Jesus, e essa me arrepia cada vez que eu vejo e eu leio. João 19:30, no versículo A diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Está consumado. Quando nós lemos essa frase, às vezes a gente tem um entendimento vago, mas o que está consumado? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No grego, e ele falou essa palavra em grego, porque naquela época, quando alguém queria falar alguma coisa que todo mundo entendesse, falava em grego, porque o latim era usado para os romanos falarem com os romanos, o hebraico era usado para os judeus falarem com os judeus, mas a língua de todo mundo era o grego. E ele grita bem grande: está consumado. No grego é uma palavra que diz tetelestai. Ele grita tetelestai. Sabe por que ele usou essa palavra? Sabe qual a importância dessa palavra? Quando um prisioneiro romano cumpria uma pena e ele terminava essa pena, quando ele ia ser solto da prisão, ele recebia um documento, onde naquele documento estava escrito todos os crimes que ele fez. Tudo que ele fez estava em detalhe naquele documento. E aí em cima de todo esse escrito, vinha um carimbo bem grande escrito tetelestai. E ele guardava aquele documento. E quando ele estava andando pela rua, se alguém o encontrasse, falava: escuta, você não é aquele bandido que foi preso, não sei o que? Ele falava: eu era. Ele puxava esse documento e mostrava: eu fiz tudo isso que está nesse documento. Mas olha o que está escrito nesse documento: foi tudo cumprido. Eu paguei tudo. Eu cumpri tudo que devia ter sido feito. Quando Jesus diz tetelestai sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele está dizendo o seguinte: tudo foi consumado. Quando ele grita, ele não grita para nós ouvirmos, ele grita para o diabo ouvir. Ele grita: diabo, eu paguei o preço. Eles agora são meus. Você pode pegar tudo o que eles fizeram, todos os pecados deles, vocês podem escrever e cravar tetelestai, eles não devem mais nada para você, porque eles são meus, eu paguei o preço. E às vezes a gente não entende isso, mas Paulo entendeu. Por isso que eu amo a vida de Paulo também, o quanto ele entendeu a vida de Cristo. Porque quando ele escreve aos Colossenses 2, do versículo 13 ao 14, ele diz assim: e enquanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que Jesus fez quando ele gritou tetelestai? Ele foi lá na mão do diabo, pegou tudo que ele tinha contra nós, pegou tudo que eram os pecados que ele poderia apresentar a Deus, pegou todos eles, carimbou tetelestai, sabe com o quê? Com o sangue dele, com o sangue dele. E ele pegou tudo isso e cravou na cruz. Vocês não devem mais nada, eu paguei o preço por vocês, vocês são livres, vocês são livres, vivam a liberdade de Cristo. É isso que ele fala para nós. Ele já fez por nós, ele já nos deu a salvação. Nós só precisamos receber essa salvação, queridos, que foi de graça. E a última frase que ele diz, Lucas 23, 45 e 46, ele diz assim: escurecendo-se o sol e rasgou-se no meio o véu do templo. Logo depois de Jesus dizer que estava tudo consumado, Deus aceitou o sacrifício dele, e ele rompe a religiosidade que existia no mundo, ele rompe a hipocrisia da religiosidade, porque ele rompe o véu do templo,
e mostra que Deus não era mais presente naquele tempo. Ele mostra que a religiosidade afasta Deus dos homens, e que aqueles sacerdotes estavam afastando Deus do povo. E ele diz, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expiou. Jesus entrega o seu espírito e morre, queridos, por mim e por você. A palavra diz desde o tempo de Moisés que para haver um sacrifício tinha que ter um cordeiro perfeito, que sangrasse e morresse pelos pecados. Jesus fez isso. Jesus fez isso pela mim e pela tua vida. Sabe o que a cruz mostra? A cruz mostra três coisas, queridos. A cruz mostra acerca de nós mesmos. Nosso pecado foi terrível. Não adianta a gente dizer: eu só tinha um pecadinho ou um pecadão. Deixa eu dizer para vocês, vocês já foram procurar a definição de pecado no português? Pecado não tem aumentativo nem diminutivo, vocês sabiam? Não existe palavra pecadinho e pecadão, nós é que colocamos. Porque não existe tamanho de pecado para Deus. Não importa se você erra uma coisinha ou erra uma coisona, é pecado, queridos. E Jesus cobriu todos eles. Não viva no pecado, abra a mão do pecado e viva no amor de Deus. Entenda quem Ele é na tua vida. A segunda coisa, a cruz mostra o que Deus pensa de nós. Deus pensa que nós merecemos o amor dele. Deus derrama o amor dele, porque naquela cruz ele derramou o amor dele através de Jesus. E acerca de Jesus, Jesus mostrou a graça. Ele mostrou que ele foi disposto a pagar o preço pela mim e pela tua vida. Ele pagou esse preço. Queridos, tudo se cumpriu naquela cruz. Tudo se cumpriu naquela cruz. Naquela cruz ele falou do perdão. Ele mostrou a salvação para aquele que acreditou nele. Ele fala do amor um pelos outros. Ele sofre na alma por ter ficado longe de Deus. Queridos, ele entende o teu problema e a tua dor. E ele consegue te curar. Ele mostra que ele foi homem. E como homem ele viveu nessa terra e sentiu tudo o que nós sentimos. Por isso que o livro de Hebreus diz: em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Porque ele foi tentado em tudo. Ele conhece. Ele diz que foi tudo consumado. Olha aquele grito tetelestai, ele diz: nós estamos livres, eles estão livres, o diabo se não tem mais sobre a vida deles. Eu os resgatei, eu carimbei com meu sangue na cédula que você tinha contra eles. E ele entrega o seu Espírito, e quando ele entrega o Espírito veio a salvação sobre as nossas vidas. Mas faltava uma coisa, queridos, para que a obra de Jesus fosse completa. Uma coisa. E isso está lá em João 10:10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus precisava mostrar que nós temos mais que a salvação. Precisava mostrar que nele nós temos uma vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser partilhada, que vale a pena ser dividida com os outros. É isso que ele precisava mostrar. E aí, em João 14, 16 a 18, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele diz assim no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabe o que aconteceu, queridos? No domingo, de manhã cedo, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a última coisa que precisava ser vencida. Por isso que nós podemos estar aqui com alegria, entendendo tudo que ele fez, entendendo esse plano de salvação. E ele ainda diz o seguinte: eu jamais vos deixarei órfãos. Vai ter alguém que vai estar junto com vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai dizer todas as coisas que ele sabe. Vocês já pararam para pensar o que isso significa? Porque Jesus disse que a hora que ele enviar o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo sabe do Pai, ele vai dizer para nós. Será que nós temos nos apropriado, temos recebido tão vasta sabedoria? Jesus não diz em nenhum lugar: olha, você precisa ser perfeito para receber o Espírito Santo. Ele falou: não, basta crer em mim, basta abrir o teu coração. E uma vez que o Espírito Santo te enche, sabe o que acontece?
você tem livre acesso ao Pai. Você consegue entender o Pai, você consegue compartilhar da mente do Pai, você consegue entender o plano dele sobre a sua vida. Olha o que Jesus fez por nós naquela cruz. Nós precisamos entender a obra da cruz. Se nós não entendemos o que a cruz significou, nós não conseguimos viver a verdadeira vida cristã. Nós não conseguimos viver a vida cristã, porque nós ficamos vivendo uma vida muito solta, uma vida que não é a verdade, uma vida que quer nos agradar e não agradar ao Senhor. E aí nós não entendemos a porta estreita que Jesus fala. Eu queria que nós refletíssemos essa manhã o quanto nós temos entendido a cruz, o quanto nós verdadeiramente temos colocado a cruz como centro da nossa vida cristã. Será que a cruz está no centro da nossa vida? Será que nós conseguimos entender a cruz o suficiente para dizer sim, como Paulo disse, eu quero estar crucificado com Cristo, eu quero estar junto com Ele, e eu entendo que só naquela cruz eu estou junto com Ele. Queridos, eu queria que a gente fizesse uma reflexão essa manhã, podemos? Eu queria que nós orássemos a respeito disso, eu queria que nós pudéssemos derramar os nossos corações e pedir a Deus que nos revele o que Ele quer de cada um de nós, amém?